Então chegou o momento de fazermos uma retrospectiva de 2023 e nesse vídeo de hoje vou elencar para vocês os 10 piores filmes de terror. Na minha premiação de terror vocês votaram, né? Qual foi o pior para vocês, mas aqui vou fazer a minha listinha e vocês comentem também aí nos comentários, hein, galera, qual a listinha, qual o ranking de vocês dos 10 piores filmes de terror deste ano, viu? E foi difícil porque tivemos muitos, mas muitos filmes ruins. Mas então, meu nome é Breno Becalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede dos 10 piores filmes de terror de 2023. What's your favorite scary movie? Começando então com Drácula, a Última Viagem do Deméter. Um dos melhores capítulos ali do livro de Drácula de Bram Stoker, finalmente ganhando sua adaptação cinematográfica. E ali minha expectativa estava extremamente altíssima, porque sim, esse capítulo é sensacional. E ali chegando no filme, simplesmente 2 horas de puro tédio. Realmente, galera, o grande problema desse filme é o seu roteiro extremamente arrastado. E ali ele se passa exatamente num único local e as histórias acabam se repetindo a todo momento. O filme, então, segue exatamente a mesma premissa. Ali temos um ataque ou uma morte de um tripulante do navio. E ali, então, as pessoas acabam sentando, conversando sobre o que aconteceu e falam que vão tomar uma grande atitude depois desse ataque ou morte de um desses tripulantes. E ali então não fazem nada. E ali então novamente acontece um ataque, uma morte, novamente os personagens restantes sentam, conversam sobre o que aconteceu, falam que vão tomar uma atitude e não tomam nenhuma. E ali o filme vai se repetindo nessa fórmula por 2 horas. E aqui então falta muito terror. Uma coisa que eles poderiam muito abordar é justamente o terror psicológico de se passar no navio sem poder ter nenhum tipo de ajuda. Além disso também de tratar um pouco mais de claustrofobia ou até mesmo a espiral da loucura no meio de um navio, de uma tempestade, com um ser, né, maligno ali matando, aterrorizando a todos, mas simplesmente não entregam nada. Simplesmente 2 horas de puro arrastamento do tédio. Mas pelo menos o filme entrega na fotografia, né, direção de arte, a própria direção é muito boa, mas somente se pauta nesses aspectos técnicos e o resto do filme extremamente deixa a desejar bastante. M. Night Shyamalan é 8 ou 80, né? Aqueles tempos áureos do diretor em que ele acertava um atrás do outro se foram com certeza. Aqui ele acerta no filme e erra no próximo e assim vai sucessivamente, né? E aqui, infelizmente, ele errou bastante em Batem a Porta. O filme também é extremamente arrastado, o plot twist é completamente previsível, porque ali o diretor ele se volta bastante nas suas revelações, nas suas reviravoltas do enredo, mas que aqui simplesmente não funciona, porque realmente é bem previsível. Além disso, né, galera, o filme poderia trazer uma coisa muito interessante, uma coisa que não é muito abordada em filmes de terror, por trazer um casal homoafetivo como protagonistas. E ali então eu falei, caramba, muito legal, me senti representado ali em tela, né, galera? Mas, infelizmente, o final do filme acaba estragando essa experiência que já não estava tão boa assim ao longo do filme, mas o final acaba afundando mais e mais ainda. E ali então simplesmente cai naquele clichê que já estou muito cansado e com certeza muitas pessoas também estão cansadas daquele trope, daquele clichê de bury your gays, ou seja, enterrem os seus gays, que ali simplesmente um casal homoafetivo não pode ter um final feliz. Alguém vai sofrer, alguém vai morrer e simplesmente não tem um final muito feliz para nenhum casal homoafetivo. Então é uma coisa que é muito, muito repetitiva. E ali, se você for ler o livro, ou pelo menos saber da história e do seu final, você fica mais e mais com raiva ainda, porque essa escolha de trazer um final infeliz com morte para esse casal simplesmente foi a própria escolha do diretor, o que deixa esse filme simplesmente muito, muito pior nos meus olhos, né? E ali ele também acaba deturpando toda a ideia
original do livro, que é simplesmente fantástica, e acaba se perdendo nessa adaptação completamente enfadonha, desnecessária e um desserviço com total certeza. Simplesmente é um filme muito ruim. E chegou o momento da tão aguardada adaptação cinematográfica de Five Nights at Freddy's, né? Essa série multimídia que tem livros, jogos, né? E que é muito, mas muito sucesso mesmo, né? Finalmente ganhou essa adaptação tão esperada pelos fãs. E ali foi uma experiência bem interessante nos cinemas, porque foi a primeira vez em que eu não participei exatamente dos estados emocionais do público, da plateia que estava assistindo a este filme, né? Ali, muitos fãs foram vestidos com cosplays e ficavam gritando, batendo palmas, né? A galera, os fãs se divertiram, isso realmente é o que importa, na verdade, né? Mas eu simplesmente não tive essa mesma experiência. Antes de começar a assistir o filme, né, eu assisti algumas gameplays para poder entender, pesquisar um pouco mais sobre a história, para simplesmente ir até o filme e ver exatamente qual seria a grande premissa. Mas simplesmente me decepcionei demais. O filme é um drama, mas um drama tão grande, completamente desnecessário. Os jogos se passam praticamente na pizzaria, e ali vemos bastante os animatrônicos, são grandes vilões, temos muitos jump scares, temos muito terror, e quem sabe até mesmo o jogo, né, bate o medinho ali em quem realmente joga ali, né, aquela adrenalina de estar ali no meio dos animatrônicos. Eu simplesmente esperei que essa experiência fosse ser passada para os cinemas, e simplesmente não foi isso que aconteceu. Grama atrás de grama, atrás de grama, e exatamente o mesmo erro ali de Drácula, a última viagem do Deméter, e que o protagonista a todo momento vai sonhando, e vai sonhando, e vai sonhando. Ficam umas cenas completamente repetitivas, e ali o filme quebra bastante seu clima de terror, porque a todo momento corta da pizzaria para o mundo exterior, e aqui não foca muito na pizzaria, não simplesmente consegue trazer uma exploração desse espaço tão icônico nos jogos, até mesmo também não desenvolve muito bem até mesmo os animatrônicos, né, que estão sendo simplesmente sensacionais, simplesmente estão maravilhosos, a caracterização dos animatrônicos. Ali simplesmente foi uma grande decepção para mim em relação a este filme por conta disso. Até mesmo, né, o final completamente corrido, o vilão também não tem tanto destaque assim, as coisas são facilmente resolvidas, e ali se focasse mais em pizzaria, mais no terror, o filme poderia ser um pouco mais eficaz, e ali simplesmente não gostei muito dessa experiência, foi uma decepção. A franquia Cemitério Maldito precisa ser enterrada de uma vez por todas, e não no cemitério de animais, para ela não ser ressuscitada, porque aqui temos Cemitério Maldito A Origem. Esse filme prelúdio do remake de 2019, completamente desnecessário. Ok, por mais que, né, o livro de Stephen King tenhamos algumas histórias bem interessantes sobre a mitologia da cidade de Ludlow, até mesmo sobre o próprio cemitério de animais, uma coisa muito interessante que eles poderiam ter abordado nesse filme, simplesmente não conseguem. É um filme realmente desprovido de alma, as atuações são muito frias, você não se importa com ninguém, e simplesmente parece que o filme foi picotado, porque as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, a edição do filme completamente falha, porque começa uma cena e depois termina, começa uma cena e depois termina, os personagens falam que vão tomar atitudes para poder resolverem as coisas que estão acontecendo na cidade, e simplesmente nada acontece. É diálogo atrás de diálogo, as ações também não acontecem, não tem muito terror assim, o protagonista é muito fraco, por mais que seja bonito, ele é muito fraco, o próprio vilão também é fraco, não mergulha muito nessa mitologia, simplesmente um filme que podia ter um grande potencial, acaba ficando perdido numa narrativa extremamente tediosa, subjetiva, fria, com atuações camp, pelo menos, né, a fotografia do filme é bonita, mas nem isso salva desse filme de uma catástrofe. Enterrem para não ser ressuscitada mais.
A Maldição do Queen Mary. Eu simplesmente sou muito, mas muito fascinado pela história desse navio, das assombrações. E eu falei, nossa, finalmente vamos ganhar um filme sobre o Queen Mary, né? E eu esperava que esse filme fizesse jus a todas as histórias de assombrações bem interessantes. E uma coisa também que esse filme tinha muito para poder ser um bom filme é simplesmente o cenário no navio, que é um cenário, né, muito pouco utilizado em filmes de terror, que simplesmente foi utilizado até mesmo, né, em Drácula, A Última Viagem do Deméter, e não foi tão bom assim. E mais uma vez um filme que se passa num navio que não é tão bom. Mas aqui o filme simplesmente é extremamente arrastado. São 2 horas de filme que você fica completamente entediado. E ali eles podiam explorar mais sobre a história do navio, mais essas assombrações, explorar mais até mesmo o próprio espaço do navio, que é muito interessante. Mas aqui o filme se perde completamente aonde? No roteiro. O roteiro é muito mal estruturado, porque aqui temos 2 linhas narrativas, uma se passando no passado, em 1938, numa noite de Halloween, e depois, né, a outra linha do tempo que se passa exatamente no presente, também no navio. E uma das partes mais interessantes desse filme são justamente, né, a parte do passado, e que temos um slasher, temos uma possessão, temos cenas bastante interessantes de terror, principalmente aquela cena das machadadas, né, que eu falei, meu Deus, que interessante. Se o filme tivesse focado mais no terror, mais no passado, poderia ser um filme muito melhor do que é. Mas ali ele vai pro presente, é como se fosse exatamente uma montanha-russa. Quando atinge o ápice, você fala, opa, o filme engrenou, mas ali vai pulando para a linha do tempo do presente, ele completamente se quebra. E ali a parte mais fraca do filme é justamente a do presente, com atuações muito camp. A história também não faz muito sentido, e ali ele vai se arrastando, e ali nos últimos 20 minutos do filme, ele simplesmente quer dar várias e várias respostas que estávamos nos perguntando há 1h40, que agora não faz mais o sentido, e a gente também nem se importa mais, porque já estamos cansados dessa toda a narrativa do filme, que é extremamente tediosa. Uma pena, porque é outro filme que tinha um grande potencial completamente desperdiçado, e aqui vai focando muito em gramas, em gramas, em gramas, em gramas e gramas. Por mais que a direção seja boa, simplesmente não consegue carregar o filme inteiro. E ali, afundou, né? A Maldição do Queen Mary afunda no tédio constante. E ali, simplesmente, o terror, né, vai ficando ali por orla abaixo, galera. É uma pena. Ursinho Pooh Sangue e Mel ganhou aqui na premiação de terror do canal como o pior filme do ano, e eu fiquei surpreso, porque eu achava que seria o Exorcista Devoto, mas vocês odiaram mais o Ursinho Pooh do que o próprio Exorcista, né, galera? Mas então, se vocês não assistirem essa premiação, tá muito legal, muito divertida mesmo. Tivemos participações especiais, tá aqui para vocês assistirem. Assistam que vocês não vão se arrepender, galera. Mas aqui então, sim, o Pooh poderia ser um filme muito interessante, né? Porque é uma coisa curiosa. Pegaram um personagem de contos infantis, entrou em domínio público e ali fizeram um filme de terror slasher. Se o filme não se levasse tão a sério assim, poderia ser um filme muito interessante. Mas aqui você consegue ver que é um filme de baixa produção. É um filme escuro, com cenários mal utilizados, com atuações muito ruins, mais do que camp, né? Atuações muito ruins. Parece que eles estavam desconfortáveis ali no papel de alguma forma, né? A caracterização do Ursinho Pooh e do Leitão como serial killers, assassinos, slashers no filme são horrorosos. Aqui você consegue perceber que é um cara com uma máscara. Você não tem aquela noção de que talvez seja realmente um urso, meio que mutante, alguma coisa do tipo, né? A máscara dele não tem tantos detalhes assim. E ali você consegue ver que é uma coisa muito fake, sabe? E o filme, o ponto principal, assim, que eu acho, é que ele se leva muito a sério. Se ele fosse mais pro lado da paródia, um pouco mais do escárnio, um pouco mais da comédia, talvez o filme fosse realmente mais leve e mais divertido de você assistir. Mas não, aqui ele quer realmente ser um filme de terror slasher, estilo, sei lá, Halloween, estilo Pânico, estilo vários outros por aí, né, galera? E simplesmente acaba se perdendo nisso. A premissa é interessante, mas muito mal aproveitada. Mais uma vez, né, mal aproveitada. Então,
O Chamado Quatro, Samara ressurge. Tudo bem que esse filme aqui é de 2022, galera, mas foi lançado em 2023 nos cinemas nacionais, então tô puxando ele aqui para pior de 2023 por conta do lançamento aqui no Brasil, né, galera? Mas vamos pensar no filme ruim que simplesmente a produtora que distribuiu esse filme no Brasil quis enganar nós consumidores achando que era simplesmente o chamado 4, né? Porque aqui no Brasil tivemos os 3 chamados lá nos Estados Unidos. E ali eu fui bombardeado com várias pessoas me mandando mensagens lá no Instagram falando: Breno, vai ter o chamado 4, vai ter o chamado 4, fala sobre isso. Nossa, da onde que surgiu esse filme? Eu falei: nossa, como assim, gente? Calma, não tô sabendo disso que tá acontecendo, né? E ali, justamente quando eu fui pesquisar sobre, não é um chamado 4, coisíssima nenhuma, né? Simplesmente usaram esse nome para capitalizar em cima de uma coisa que nem existe. Esse filme é uma versão japonesa, é como se fosse um reboot da franquia, que lá no Japão, né, se chama Sadako DX. Não tem nada a ver com nada do filme dos Estados Unidos, e até mesmo não tem nenhum chamado 4 de uma sequência de um filme lá do Japão também. Então, assim, simplesmente não faz sentido nenhuma essa tradução aqui para o Brasil, simplesmente para confundir a gente, querendo fazer com que a gente vá nos cinemas assistir por conta disso. É o marketing fake, né? Feio, produtora, feíssimo mesmo o que vocês fizeram. E ali o filme simplesmente é muito ruim. Quiseram levar a franquia, o Chamado, o Ringo ou o Sadako, né, para um outro lado, para um lado mais a comédia, porque simplesmente não sabe mais o que fazer com essa franquia, infelizmente. Fizeram vários e vários filmes lá no Japão, começaram uma nova linha do tempo, enfim, uma confusão tão grande que ali falaram: ah, não tem para onde ir, não tem mais o que fazer, então vamos colocar um pouco de comédia nesse filme e vamos ver se vai dar certo. Obviamente não deu certo. E aqui, em momento nenhum, o filme realmente é levado a sério. As atuações também são simplesmente, assim, muito blasé, né? Ali a protagonista do filme tem a sua irmã que assistiu a fita, sua irmã vai morrer e ela tá lá jantando, conversando como se nada tivesse acontecido. São situações tão horríveis, até mesmo ali, né, quando eles são mortos pela Sadako, eles caem no chão, dão um rodopio e morrem. E você fala: nossa, que coisa horrorosa. E o final do filme, pelo amor de Deus, parece um filme assim muito mais Todo Mundo em Pânico, uma sátira do que realmente o filme da própria franquia. Então, o que fizeram com Sadako? O que fizeram com essa franquia? Simplesmente joga Sadako no fundo do poço, fecha de uma vez e acaba logo, porque o que fizeram? Completamente mancharam a imagem da franquia e é um filme simplesmente assim desnecessário e muito ruim. Querido David é um filme que praticamente ninguém assistiu, porque assim, na live quase ninguém conhecia, sabia da existência desse filme, para vocês verem quão ruim ele é, na verdade, né? Que é que foi lançado até mesmo nos cinemas, mas simplesmente sumiu e ninguém viu, ninguém sabe da existência dele. Mas então esse filme simplesmente é uma adaptação, né, baseado em fatos reais, de um colunista do BuzzFeed, Eden Ellis, que começou uma thread lá no Twitter, se não me engano, em 2017, sobre a história que seu apartamento estava sendo assombrado por um garotinho chamado David, que tem metade da sua cabeça achatada. E ali no Twitter, ele acabou fazendo toda uma história, né, sobre o que havia acontecendo. Ele colocava vídeos, colocava fotos, ele falava sobre as suas experiências paranormais, e ali então simplesmente acabou do nada. Não sabemos exatamente o final dessa história, mas resolveram então trazer essa história e fazer uma adaptação cinematográfica, achando que daria certo. Ok, poderia dar certo por ser uma coisa meio que diferente, digamos assim, né? Poderiam trazer um novo universo, talvez uma nova mitologia, alguma coisa interessante ali, né? Meio que pegar um pouco disso, porque realmente foi um grande sucesso na época, todo mundo parou para poder ouvir essa história, mas aqui também já foi assim, já passou. Já acabou, né? O hype já foi, tem gente que nem lembra disso mais, então acabou completamente o hype, o filme chegou extremamente atrasado, e realmente é um filme muito, mas muito ruim mesmo. É um filme
cringe. Chega no momento que você fala, nossa, não acredito que eu tô assistindo a esse negócio aqui, sabe? Então é um filme que vai sendo bastante arrastado, o vilão não é muito bem desenvolvido, é uma adaptação completamente diferente sobre aquilo que havia sendo criado ali, né, no Twitter sobre essa história, então não conseguiam adaptar 100% essa história, e ali simplesmente é um drama também, é uma coisa que acontece em muitos filmes de terror atuais, que foca muito no drama, esquece exatamente o seu objetivo principal. Ali temos uma cena muito, mas muito ruim do filme, em que o protagonista acaba sendo controlado, né, pelo David, ali como se fosse um videogame. Ele começa a andar pela casa como se fosse um videogame, ele pega as coisas e joga nele, e faz as coisas, e aparece aquelas coisas de videogame na tela, né? Simplesmente você fala, nossa, meu Deus, o que eu tô assistindo? Realmente é um filme que você torce para que acabe logo, porque é muito, mas muito ruim, extremamente cringe demais. Desnecessário fazer essa adaptação do BuzzFeed. O Jogo da Invocação. Nossa, mas que filme ruim. Esse aqui simplesmente merecia com certeza o primeiro lugar, se o primeiro lugar não tivesse as coisas que eu vou falar pra vocês sobre. Mas simplesmente esse filme é muito, mas muito ruim. Olha só, galera, 1h15 de filme, e ali a história não é nem um pouco desenvolvida, nem a história, nem os personagens, nem toda a mitologia por trás daquela faca lá. Simplesmente é um filme muito, mas muito rápido, corrido, mas ao mesmo tempo que é corrido, ele é arrastado, e ali é um filme simplesmente muito ruim nessa questão do roteiro. Parece que esse filme foi picotado de várias formas possíveis, ou simplesmente falar, não sei o que mais fazer em relação a esse filme, não temos história para contar, faz qualquer coisa, joga aí que tá tudo certo, né? Simplesmente, galera, parece um filme feito pro canal Sci-Fi, sabe? Aqueles efeitos bem assim datados, mal feitos, sabe? Aquele filme que a gente sabe que vai ser ruim, sei lá, estilo Sharknado, mas que pelo menos Sharknado, ele é divertido de alguma forma, né? Esse filme nem diversão ele traz. E ali simplesmente a caracterização dos vilões, os fantasmas, é extremamente cringe, até mesmo, né, na minha crítica, eu fiz crítica de todos esses filmes, já estão disponíveis no canal, viu, galera? Na minha crítica eu falo, gente, como é que pode AJ Butterfield, né, que é um ator muito bom, ele faz muito bem drama, ele faz muito bem comédia naquela série Sex Education, mas esse filme ele tá horroroso, atuação horrorosa, quempíssima. E ali ele tentando, né, ficar meio que um vilão, que bota medo, que seja imponente, mas ele começa umas atuações corporais horrorosas, ele começa a se contorcer, ele começa a sussurrar, e você fala, nossa, pra que isso, sabe? E é muito cringe, dá vontade até mesmo de rir, de tão galhofas que é a atuação dele, e de todo mundo que tá nesse elenco. O filme simplesmente é muito ruim, roteiro mal desenvolvido, efeitos visuais péssimos, atuações ruins, fotografia mal feita, e até mesmo na parte lá das mortes, do slasher, né, que poderia pelo menos trazer alguma coisa interessante, não temos gore, não temos nada. É um filme desnecessário, você se pergunta pra que esse filme foi feito. Desnecessário. 1h15, mas que é uma tortura muito grande assistir esse filme até o final. E claro que em primeiro lugar vocês já sabem que é o Exorcista, o Devoto, né, galera? Nossa, David Gordon Green, o destruidor de franquias, acabou destruindo Halloween com aquele final enfadonho de Halloween Ends, e agora temos o Exorcista, o Devoto, simplesmente trazendo, né, essa franquia que estava adormecida há alguns anos, numa sequência legado, direto do primeiro filme, né, 50 anos depois, e simplesmente trazem pra isso aqui. É simplesmente um desrespeito tão grande à franquia, aos fãs, a uma franquia que faz 50 anos, é meio século. Vocês têm noção disso? O legado que o primeiro filme tem até os dias de hoje, e simplesmente trazem a franquia de volta para isso. É uma história completamente desrespeitosa. É um filme extremamente arrastado, uma colcha de retalhos. E você consegue perceber exatamente aos cortes, né,
as edições que esse filme teve, já que foram mais de 5, né, galera? Toda a audição, teste do filme era uma versão diferente para esse filme, porque simplesmente as reações eram negativas. E você consegue exatamente sentir os cortes. E ali os finais alternativos, que seriam completamente diferentes. E ali simplesmente o filme vai se arrastando, mais uma vez, grama demais. E ali então temos duas garotas que são possuídas por um demônio no meio da floresta, sem sentido nenhum. E ali eles focam muito mais numa família, né, na família da Angela, do que na família da Catherine. E ali então, para que trazer outra família se simplesmente não vai desenvolvê-la da melhor forma possível? E aqui ele traz algumas ideias bem interessantes sobre a fé, sobre a união das pessoas, união de religiões, união de culturas, e ali ele começa a falar várias coisas belíssimas, poéticas, que tocam o nosso coração. Mas ali só fala, porque na parte de fazer, na parte prática, simplesmente não funciona e não acontece. O que adianta você ter diálogos extremamente expositivos e poéticos se quando eles são colocados em ação no filme, simplesmente não dão certo? E você se fala, ok, para que então trazer esse sentido todo, se simplesmente não vão trazer isso realmente na narrativa? E ali você se perde completamente. Não tem terror nenhum, são cenas extremamente cringes, principalmente aquela cena, o corpo e o sangue, que até mesmo vocês votaram aqui na premiação de terror como a cena mais cringe de 2023 de terror, e realmente, né, galera, é muito ruim, dá vontade de rir de tão ruim que é realmente, né? Além de trazer novamente a Ellen Burstyn como Chris McNeil, depois de 50 anos, e desrespeitam o personagem dessa forma. É exatamente aquela questão, falam que ela é uma expert em exorcismo, ela escreveu um livro, ela é badass, ela sabe de tudo, né? E ali simplesmente quando ela vai agir no filme, ela é uma burra, ela é uma estúpida. Até mesmo coloquei na minha premiação das coisas estúpidas em que ela faz no filme. Ela quer fazer um exorcismo sozinha. Quem é ela na fila do pão? Né? Quem é ela para fazer um exorcismo ali? Ela não é nenhuma religiosa, ela não é padre, ela não tem nada. Nada. Ali ela quer fazer, acha que conseguiu fazer, ainda faz o exorcismo ali em nome da filha Regan. Quem é a Regan pro demônio? Ninguém importa, ninguém liga para isso. E ali então a Regan também é como se fosse a quartíssima trindade, né? Junto com Jesus, Deus, Espírito Santo, porque ela fala em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da minha filha Regan, né? Simplesmente achando que vai ter algum efeito. Ela acaba então sofrendo um grave acidente, simplesmente muito ruim, desrespeito que fizeram com a personagem, trouxeram ela para isso. Então é um filme que simplesmente quer capitalizar em cima de um nome de uma franquia, né? E ali simplesmente destrói completamente essa franquia. Ele não funciona nem como filme da franquia Exorcista, nem como filme de exorcismo solo, se não tivesse nenhum tipo de conexão. Trazer um personagem legado para fazer isso com ele é um grande desrespeito. É a primeira vez que a gente vê o retorno da atriz nesse personagem em 50 anos, e entregam isso. David Gordon Green, meu filho, você conseguiu duas façanhas, viu? Duas grandes franquias de terror extremamente renomadas, realmente clássicas, que marcaram época, e você conseguiu destruir as duas. Parabéns! É para poucos, né, galera? Simplesmente por conta de tudo isso, por conta de todo o peso que esse filme tem, né, por manchar a imagem de uma franquia de 50 anos, que eu tenho que colocar ele aqui simplesmente em primeiro lugar por conta disso, né, galera? Então, acaba ganhando em primeiro lugar, não tem como não deixar esse filme aqui nesse ranking, né, galera? Ufa, foi difícil fazer esse vídeo, viu? Porque, nossa, tanto filme ruim esse ano, agora eu tô começando a perceber que tivemos mais filmes ruins do que bons, talvez, esse ano, né, galera? Mas comenta aqui o que vocês acharam dessa lista, concordam, não concordam, qual é o ranking de vocês, quero muito saber. Então dê um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, e fiquem ligados então que vamos ter a lista dos 10 melhores filmes de terror e também dos 10 mais esperados de 2024 nessa retrospectiva aqui do canal, viu, galera? Então
Então se inscrevam no canal e vão lá assistir as críticas, né, de todos esses filmes. Eu toco em vários aspectos, né, com mais detalhes, né, do que aqui é realmente um resumão do que eu acho sobre esses filmes. Ali eu toco ponto por ponto, cena por cena, personagem por personagem, história por história, então muito detalhada. Então vão lá conferir, vou deixar os links aqui na descrição desses vídeos e ali vocês vão lá assistindo, que estão muito legais as críticas. Mas então ative o sininho para não perderem futuros conteúdos. Então até os próximos vídeos dessa retrospectiva.